Assembleia de Deus, harmonia. E vamos juntos adorar o Senhor. Eu quero convidá-los para a gente ler um texto da Bíblia, no Salmo 128. Salmo 128, versos 1 e 2. Ficará como o nosso texto base para a reflexão de hoje. Nosso tema hoje, sequenciando a semana passada, é vivendo para agradar a Deus. Nós falamos sobre a finalidade para a qual Deus nos fez, para o louvor da sua glória, e não concluímos a reflexão, portanto, vivendo para agradar a Deus. Salmo 128, versos 1 e 2 diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e busca andar em seus caminhos. Comerás do fruto do teu trabalho, serás feliz e próspero. Amém? Podem tomar todos assentos. Queridos, cada um luta para ser feliz, não é? De um modo ou de outro, muita gente às vezes agindo de forma equivocada, porém, o que mais cada um precisa é felicidade, é realização, é prazer de viver. E, infelizmente, isso está faltando em muitos corações. Se você observar o índice de pessoas infelizes, tirando suas próprias vidas, se analisarmos isto a nível mundial, em fração de segundos, tem pessoas tirando suas próprias vidas. Por quê? Não encontraram a felicidade, se perderam no caminho, faltou a base do ensino de Cristo. Os pais falharam na missão. Deus recomendou que os pais ensinassem aos filhos, e estes se desviaram e não cumpriram. Resultado, tudo que existe no mundo de mal, a Bíblia diz: de que se queixa, pois, o homem? Cada um de si mesmo. A culpa está em cada um, que de alguma forma se desviou de Deus. E a função da igreja em ser levantada por Cristo foi para fazer esse povo voltar a encontrar a avenida da felicidade, os mandamentos do Senhor, que não são penosos, eles não são esmagadores, eles não nos diminuem, pelo contrário, eles nos engrandecem. Então, obedecer a Deus é um dever de cada um de nós. E esse temer aqui, que é respeitar, reverenciar esse Deus que é a razão da nossa vida e, portanto, a nossa felicidade, quando adorado, o homem é feliz. Ele acerta e ele encontra a razão de viver em Deus. É por isso que a recomendação da palavra, Deuteronômio capítulo 6 e o verso 2, vejam o que é que Deus recomendou desde o princípio. Ele diz assim: sendo assim, tu, teus filhos e teus netos, temereis a Yahvé, o Senhor vosso Deus, e obedecereis a todos os seus estatutos e mandamentos, que eu hoje vos ordeno, para que os guardeis durante toda a vossa existência,
a fim de que vossos dias sejam felizes e se prolonguem na terra. Aqui está uma recomendação divina, dando a orientação certa, chamando-nos à responsabilidade de, além de guardar a palavra, ensiná-la aos nossos filhos. Vejam que ele vai buscar a forma mais simples, mais real, prática de se viver neste mundo. É tanto que ele continua dizendo no mesmo livro, agora no capítulo 6, verso 6, que todas estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Então, em primeiro lugar, os pais, para passarem esta mensagem aos filhos, netos, eles precisam ter a palavra onde? Guardada lá em cima de algum armário. É isso? A palavra em teu coração. Porque a gente não pode cair naquela de dizer, faça o que eu digo e não o que eu faço. Quando a palavra está no coração, a pessoa está agradando a Deus. E quem está com a palavra de Deus no coração, ela começa a aparecer através dos nossos olhares, gestos, palavras, pensamentos, atitudes. A palavra tem esse poder de nos mobilizar no sentido de obedecer a Deus. Por que obedecer a Deus? Porque nós fomos feitos para isto. Por que obedecer a Deus? Porque aí está a nossa realização, a nossa felicidade, a nossa alegria, a nossa segurança. Sem Deus não somos nada, absolutamente. O próprio Jesus repetiu isso, dizendo, sem mim vocês não podem coisa alguma. Então, por que não dar ouvidos à voz daquele que nos criou e está conosco, o Senhor nosso Deus? E aí agora vejamos a continuidade no verso 7, verso 6, que todas estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração, tu as ensinarás com todo o zelo e perseverança a teus filhos, conversarás sobre as Escrituras, quando estiverdes sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Então ele está dizendo, ensinando como alguém agradar a Deus. Deus está dando todo o roteiro da felicidade, da bem-aventurança, da prosperidade, da alegria, da eternidade, porque cada um aqui, Deus colocou um desejo profundo pela eternidade. Até nós, que nesta fase da vida, os cabelos ficando branco e caindo, cada vez mais a gente tem a expectativa de viver eternamente, jamais pensar no fim, porque agora em Cristo nós já desfrutamos da vida eterna. Temos a vida eterna porque cremos na vida e a vida é Jesus. E Jesus disse, quem vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. Você pode glorificar a Deus hoje aqui, neste mundo tão turbulento, tão ameaçador, mas nós estamos firmados na rocha que é Cristo o Senhor. Isso nos dá a sustentação e a alegria. Por quê? Porque nós estamos vivendo para agradar a Deus.
Quando a gente agrada a Deus, a gente agrada a nós mesmos e aos que estão em nossa volta. E aí a gente consegue ensinar o Evangelho, não apenas falando, mas agindo, vivendo o Evangelho, incorporando Cristo, como disse o apóstolo Paulo: não vivo eu, Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim, derramando seu sangue, tendo sua carne dilacerada, o seu corpo partido por nós. Mas ele fez tudo isso para que a gente pudesse hoje desfrutar da paz que somente Ele dá, mediante o perdão dos pecados que Ele oferece, fazendo cair a barreira que nos separava de Deus, e agora a nossa aproximação é grandiosa, e nós estamos vivendo neste mundo para agradar a Deus. E qual é a missão dessa igreja? Por que é que a gente chegou aqui, há 9 anos atrás, nesse local específico? Porque desde que Ele nos deu a segurança da salvação, que a gente distribui isso, anuncia, mas nesse local, há 9 anos atrás. É porque nós temos uma missão, essa missão dada por Jesus, quando disse: portanto, ide, fazei discípulos de todos os povos da terra. E depois ele diz: ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Palavras de Jesus. Então vejam, ensinar tudo que Jesus mandou. E Jesus mandou para quê? Para a gente agradar a Deus. É muita coisa que a gente precisa ensinar, muita coisa que a gente precisa aprender para continuar esta marcha. Olha o que Jesus chegou a dizer em João 15:14. Quem aqui quer ser amigo profundo de Jesus? Amigo mesmo. Então Jesus dá a forma aqui. Jesus, ele é muito objetivo. Num versículo só, olha o que ele diz: vós sois meus amigos. Olha um se aqui. Olha uma condição aqui. Você já pensou nisso? Você já pensou nisso hoje? Você quer ser amigo de Jesus, ter a presença dele com você, o Santo de Deus, o próprio Deus. Ele diz: vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Então ele disse: não adianta vocês ficarem por aí me chamando Senhor, Senhor, sem compromisso com o que eu oriento fazer. Então, quem vai chegar nos céus não são aqueles que dizem Senhor, Senhor, mas aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Então o que a gente precisa é compromisso com Deus, e quando a gente tem esse compromisso com Deus, a gente agrada a Deus, e quando agrada a Deus, Ele é o nosso melhor amigo, amigo inseparável de todas as horas, e Ele tem todo o poder para nos socorrer. Então se Ele é por nós, quem será contra nós? Agora, se Ele é contra nós, quem será por nós? Acabou tudo. A gente só tem uma opção: Jesus. E para isso a gente precisa agradar a Deus, nos submetendo a Ele. Olha o que aconteceu. Saíram os irmãos e a mãe de Jesus e as irmãs para falar com Jesus, porque até certo ponto
eles concluíam que Jesus precisava de alguns limites. Ele está um filho meio rebelde, porque agora ele juntou um bocado de homens, e ele sai de casa, ele não tem hora para voltar para comer, para beber, ele não tem mais aquela rotina de ir para a carpintaria e voltar. Ele está meio rebelde agora, tomou um caminho que a gente não está entendendo. A Bíblia diz que nem os próprios irmãos de Jesus criam nele, então eles não estavam entendendo a missão de Jesus. E aí eles saíram na intenção de fazer Jesus, de alguma forma, dar uma paradinha, uma atenção para a família, voltar para aquela rotina de antes. E aí eles foram. Quando chegaram, primeiro Jesus estava cercado de uma multidão e não puderam entrar. A mãe de Jesus e os irmãos e irmãs ficaram do lado de fora, e ela mandou um aviso: entra lá e diga lá que a mãe e os irmãos dele estão aqui fora querendo falar com ele. Aí vejam o que é que Jesus disse. Vamos para Mateus 12, o verso 48. Jesus, entretanto, respondeu ao que lhe trouxe a informação: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Dá para você ignorar Jesus com essa resposta? Será se ele não sabe? Será se ele não sabe que aquela mãezinha dele sofreu tanto por ele, procurando lugar nas hospedarias, e depois, por fim, teve que tê-lo numa manjedoura, colocá-lo num... O berço foi um coxo e todo sofrendo. Será que ele está desconsiderando mamãe? Não. Ali estava o Criador, ela a criatura. E agora ele tinha assumido a sua missão, e ele iria nos resgatar, inclusive resgatar ela com o seu sangue, com o seu sacrifício. Eles não entendiam completamente isso, não estava tão claro. Mas Jesus começa a aprofundar os seus ensinos. Olha o que é que Jesus diz: quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? E estendendo a mão na direção dos discípulos, olha, Jesus agora apontando: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Jesus aponta para os discípulos que estavam ali aprendendo dele. Aprendendo o quê? Aprendendo a viver para agradar a Deus. Era tudo que Jesus ensinava. Aí Jesus botou mãe, irmãos e irmãs, tudo num patamar só. Criatura, precisando do Salvador. Ele, Deus, Salvador. Aí ele aponta, estendendo a mão na direção dos discípulos, afirmou: eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Você pode glorificar a Deus? Se esse povo compreendesse a clareza, a objetividade, a verdade esmagadora que Jesus diz aqui, não tinha nenhum culto a Maria. Tinha ou não? Nem Maria quer culto, porque ela está satisfeita com o seu Salvador. Disse ela, louvando a Deus: minha alma engrandece a Deus, o meu Salvador, que atentou para a baixeza da sua serva. Ela sabia se enxergar no processo. Glorifiquemos a Deus. Aqui está Jesus dizendo que você tem o mesmo valor, se você agradar a Deus. Mas como agradar a Deus? Vamos para a própria Bíblia se interpreta. Está aqui, sem invenção. Por isso que a gente chama sempre para o evangelho puro e simples. Como? Pois todo aquele que faz a vontade
que agrada. Fazer a vontade é agradar. Faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este, eu, você, nós, este, agora envolvendo todos estes, não é? Mas aqui o verso ele está dizendo, qualquer, todo aquele que faz, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. É igualzinho, está tudo num patamar só, tudo precisando do Salvador. A Bíblia diz, a um, todos se tornaram imundos, todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. E ele olhou, não viu ninguém, e ele veio. Por que ele entrou então na vida? Porque ele purifica vidas, amém? Então, quando Maria recebeu a presença do anjo, ela disse, se cumpra em mim toda a vontade do Senhor. Ela se submeteu, portanto, ao se submeter, é purificada, é lavada, é remida pelo sangue de Jesus. Este é o Deus maravilhoso que nos salvou. E Ele faz isso de um modo muito especial. Vejamos o que é que... Por que é então que a gente precisa agradar tanto a Deus? Você já pensou? Você quer que seus filhos lhe agradem ou não? Quantos pais estão aqui? Vocês querem que os filhos de vocês sejam desagradáveis a vocês, desobedientes, sem valorizar vocês? Então Deus também não quer. Ele quer gente obediente. Ele quer que as pessoas lhe obedeçam. Por quê? Porque a gente quer que os filhos obedeçam, porque a gente forma uma família. Uma família não é aquela unidade familiar. Olha o que é que Jesus quer com a gente. Vê se tem lugar para alguém que desagrada a Deus na família de Deus. A Bíblia diz que agora nós somos família de Deus. Não é isso? Aí veja se cabe alguém rebelde aqui com Deus. Vamos lá. João capítulo 17, verso 21. Jesus nos chama para quê? Olha, para que todos, ele estava orando ao Pai, pedindo pelos seus alunos, por todos nós, até pelos que haveriam de nascer e de crer através da mensagem dele. Agora ele diz, para que todos sejam um Pai. Ele está falando com o Pai. Veja que aqui tem uma pausa aqui, ele falando com o Pai. Para que todos sejam um, Pai. Como tu estás em mim, e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transferido a glória que me deste, que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Vocês vejam quanta coisa Jesus está revelando aqui. Ele está dizendo, Pai, nós que somos um, a Trindade, nós que somos um, vamos enxertá-los em nós, para que todos, nós e eles, sejamos um. Você já pensou? A igreja é considerada o corpo de Cristo, ele é a cabeça. Não é uma unidade, é um corpo. Nós somos uma unidade com Cristo. É por isso que Cristo diz que ninguém poderá destruir a sua igreja, porque não pode destruir Deus, porque a igreja é o corpo de Cristo, e Cristo é o Todo-Poderoso e o único Deus.
Aí ele está dizendo: Pai, para que o mundo saiba que tu os ama, assim como amas a mim. Olha que coisa! Você duvida deste amor? Você duvida deste amor de Deus, que derramou o sangue? Hoje nós estamos lembrando aqui o sacrifício dele, um sacrifício não por ódio, não foram pessoas cheias de demônios que conseguiram anular Jesus, não, foi Jesus que veio, apesar das forças contrárias, ele veio dar a sua vida por nós, e não foi por ódio, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é amor de Deus. Hoje é a celebração do amor, apesar de ser lembrando da morte de Cristo, porque Ele se sacrificou, porque a nossa sentença era de morte. O próprio Deus não afronta e nem entra em luta com o próprio Deus, porque Ele tinha determinado: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo, nosso Senhor. E isso não veio por ódio, veio por amor. O que estava ali era o Deus de amor, porque foi o amor. E Ele agora está dizendo: o mundo precisa saber. Vamos voltar a esse texto. Olha, que coisa maravilhosa ele diz aqui. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Vocês sabiam que nós estamos nesse processo de aperfeiçoamento cada dia? Quando você acorda, que você quer agradar a Deus, você vai orar e você se quebranta, e você pede socorro, ajuda, perdão, você confessa o nome de Jesus, e na oração Jesus ainda ensinou a gente a dizer: faça-se a tua vontade. Não é isso? Vocês lembram de Jesus na hora pior da sua vida, quando estava soando sangue, e ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Agradando o Pai. O grande esforço de Jesus enquanto homem foi agradar a Deus, não a si mesmo. Ele sacrificou a si mesmo para agradar a Deus. E agora ele está dizendo: para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Aí a gente vai duvidar desse amor agora, dizer: não, o amor de Deus por Jesus é muito maior do que o amor de Deus por mim. Ele está dizendo que não. O próprio Deus disse que não poupou o seu próprio Filho por amor a nós. Por isso ele mandou a gente celebrar, para a gente entender que o sacrifício exigiu amor de Deus, porque ele tinha 1000 formas de não se sacrificar, mas ele espontaneamente fez isso e afirmou: a minha vida ninguém a tira de mim, eu de mim mesmo a dou, e eu a dou para tornar a tomá-la, porque eu tenho poder para dar e tenho poder para tornar a tomá-la. Ele é o vencedor da morte, ele é Jesus. Então esse é o nosso Deus. A nossa vida é para agradar a Deus. Você não nasceu apenas para ir para a empresa, trabalhar, gerar recursos, gerar bens, produzir, criar filhos e
viver essa vidinha. Você não nasceu para isso. Você nasceu em primeiro lugar para agradar a Deus. Essas demais coisas são acréscimos que Ele mesmo faz para dar significado a algumas coisas nesse nível da materialidade. Então são bênçãos dele também, mas ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas ele acrescenta, e ele acrescentou. Agora em primeiro lugar é Deus, amém? Se acordou para agradar a Deus, você está respirando para agradar a Deus, então faz isso com o teu coração e você vai ser feliz. A vida vai ganhar significado. Todas as fases serão vencidas. O final será melhor do que o começo. Não há prejuízo com o Senhor. Há sempre um ganho extraordinário, maravilhoso, grandioso. Porque com o mesmo amor que Ele amou Jesus, Ele amou você. Do mesmo modo que Ele ama a cabeça, Ele ama o corpo, que é a igreja. Do mesmo modo que Ele ama o noivo, que é o seu filho, Ele ama a noiva do filho, que é a igreja. Você compreendeu por que essas comparações? Deus foi buscar todas essas figuras para mostrar a importância. Ele chegou aqui e disse o quê? Aquela glória eu compartilhei com ele. Um noivo rico compartilha os seus bens com a noiva ou não? Ele até prioriza a noiva. A Bíblia diz que Jesus vai servir a noiva na ceia celestial. Isso está escrito. Por que Ele vai fazer isso sendo Deus? É porque Ele compartilhou a sua glória com a sua noiva, a sua igreja, a esposa do Cordeiro, é o que está dito na Bíblia. E a gente fica aqui com a visão desse tamanho, cabecinha quente, explodindo muitas vezes. Calma, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele é o nosso Senhor, é o nosso Rei. Nós vivemos para agradá-lo. Acaba com tanta preocupação com mil coisas, esquecendo Deus. Cuidado, porque a Bíblia diz que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Isso está posto para a gente. Em 1 de João 1:3, a última parte do verso, dizendo que a nossa comunhão agora, nosso relacionamento, nossa intimidade é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Você pode glorificar a Deus. Para que haja comunhão, tem que haver agrado de um para com o outro. Comunhão não existe na discórdia. Por isso, é preciso a gente fazer o que ele disse: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Então é preciso que a gente obedeça a tudo isso. Toda a vontade de Deus, ela é ensinada. Olha a missão do apóstolo. O que é que o apóstolo estava dizendo? Olha, meu compromisso é ensinar vocês a agradar a Deus. E ele estava afirmando isso o tempo todo. Atos 20:20, sabeis igualmente, jamais deixei de vos pregar nada que fosse proveitoso, mas vos ensinei tudo em público e de casa em casa. Enquanto comunidade menor, de casa em casa, indo, ensinando em público, ensinando o que? O que é proveitoso.
Ele saiu ensinando. No verso 26 desse mesmo capítulo, o que é que ele diz? Aliás, o 27. Porque jamais deixei de vos ensinar, agora a igreja, agora vocês. Eu acho que vocês não disseram todos, eu gostaria que todos dissessem essa parte aí. Repitam aí, porque, olha, porque jamais deixei de vos ensinar. Então tem uma vontade de Deus para a gente, e Jesus Cristo através do Evangelho veio trazer esses ensinos. Por isso esses ensinos devem ser repassados desde os pais aos filhos, até chegar à última pessoa do mundo, e essa é a missão da igreja, ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então, missão nossa, ensinar o povo a agradar a Deus. Agora veja o que ele disse em Tessalonicenses capítulo 4 e o verso de número 1. Quanto ao mais, caros irmãos, já vos orientamos acerca de como viver a fim de, agora vocês, a fim de, não está não? Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1. Se der para colocar. Agora, quanto ao mais, caros irmãos, já vos orientamos acerca de como viver a fim de... E de fato, assim, estáis caminhando. Agora... vos rogamos e encorajamos no Senhor Jesus que, neste sentido, isto é, sentido de agradar a Deus, vos aperfeiçoeis cada vez mais, pois sabeis os mandamentos que vos recomendamos pela autoridade do Senhor Jesus. Amém? Autoridade de quem? Do pastor? Do Senhor Jesus. O Senhor Jesus que vive e está conosco, venceu a morte, é o Senhor da nossa vida, é o soberano pastor, é o guia das nossas almas, é o que nos introduzirá na eternidade. Então, meus queridos, olha o que ele está dizendo. Essa é a missão da igreja. Por isso que o povo fica dizendo, esse povo bobo fica contribuindo para quê? Para que a gente leve esses ensinos até a última pessoa do mundo. Quem aqui veio ganhar dinheiro aqui hoje? Não, eu mesmo tenho dado. E o meu dízimo muitas vezes é adiantado. Às vezes eu vou fazer a conta lá, porque quando chega as primícias são do Senhor. Você vai fazer a conta e você diz, eita, já tem dois dentro. Porque as carências, as necessidades, as compras, aquilo que se precisa fazer e ajudar, vai ser a gente vem aqui dar. E Jesus Cristo disse que veio fazer isso, veio dar e não receber. E nós estamos dando aquilo que Ele nos deu, e isso é muito pouco ainda. A gente precisa dizer, tudo o que há em mim, bendiga o teu santo nome. E a gente precisa reunir forças, recursos, meios para avançar e não desanimar, porque tem vontade de desanimar. Ou ninguém aqui pensou, hoje eu estou muito cansado, hoje não dá, hoje tem aquela viagem. E a gente, quando faz uma viagem, principalmente dá umas caminhadas na praia, os mergulhos, dá um cansaço, não dá? Não dá vontade de ficar em casa, comer uma coisinha gostosa, ficar lá de papo para cima, distraindo a mente?
Mas a gente precisa ensinar as pessoas a agradarem a Deus enquanto é dia, enquanto é tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Torna para Deus, Ele é grandioso em te receber, em te perdoar. Esse é o evangelho, esse é o grito da igreja neste planeta, enquanto Jesus não vem, porque quando Ele vier, queridos, tem tanta gente vivendo sem agradar a Deus em nada. Ele acordar, preocupado, oi, você precisa agradar a Deus. Ele não diz isso para o filho, ele não diz isso para si mesmo, ele não diz isso para o cônjuge, não diz isso para ninguém. Ele só quer agradar a si mesmo. E vai caminhando. Aí depois, quando fica pálido, cálido, gelado, ele diz, quando eu tombar, que não puder fazer mais nada, aí ele vai me levar para ser um com ele. Calma, você está errado. Ele está conosco enquanto nós estamos com ele. Se o buscarmos, o acharemos. Porém, se o deixarmos, ele nos... Agora a igreja, ele nos... deixará. Está escrito. Aí você vai querer adotar um filho, porque ele nos adotou em Cristo Jesus. Ele vai adotar um maligno, uma pessoa que não o respeita, que nunca se preocupou em agradá-lo. Ele vai adotar? Não, meu filho, para ser um com ele, com o Pai. Ele está chamando gente compromissada. Ele está chamando gente que tenha responsabilidade para andar com Ele. Ele não está chamando de todo jeito. Mas eu já comecei, estou aqui. Estamos em aperfeiçoamento. Eu preciso melhorar a minha caminhada com Deus. E você, precisa ou não? Ele está dizendo aqui, olha... Eu pretendo às vezes citar muita coisa, mas eu tenho que parar e ter calma. Tem a outra semana, não tem? Para a gente continuar essa mensagem? Tem. Nós vamos continuar. Porque não estamos a 30% ainda. Mas eu vou ter bastante calma para a gente poder degustar isso. Já vos orientamos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato, assim, estáis caminhando. Agora, vos rogamos e encorajamos no Senhor Jesus, que, neste sentido, vos aperfeiçoeis cada vez mais. Tem um ainda mais, tem um crescimento, tem uma proposta de crescimento e de amadurecimento para, vamos lá, agora vos rogamos e encorajamos. Esse nosso esforço aqui, esse ficar vermelho aqui, às vezes é para ver se a gente encoraja, amém? Essa mudança de tonalidade, às vezes meio desalinhada, não é? Talvez agredindo alguns ouvidos mais sensíveis, mas tenham paciência, porque pelo menos uma autoridade tem aqui, a autoridade de Cristo Jesus de pregar essa mensagem. Amém? Que o diabo queira ou não. Não sei se o modo está bom, mas está cada vez mais na minha condição. Estou fazendo o meu melhor para ver se eu aperfeiçoo essa caminhada. E de fato estáis assim caminhando. Começamos então, está muito bom já. Agora vos rogamos e encorajamos no Senhor Jesus, que neste sentido vos aperfeiçoeis cada vez mais, pois sabeis os mandamentos que vos recomendamos pela autoridade do Senhor Jesus. Simples assim. Aí você diz, eu não aceito. Aí a gente diz, não posso fazer nada, porque eu sou limitado.
Se eu pudesse, eu amarrava você aqui para obedecer, mas isso eu não posso. Então você só entra por aquelas portas se você quiser e o Espírito Santo te convencer. Se não te convencer, a gente não pode forçar a barra, porque nem é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É o Espírito Santo que traz você aqui, que prende você aqui. Não é o pastor que prende você, quem prende você aqui é o Espírito Santo de Deus. E bendita a prisão, porque é a liberdade. Aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A liberdade para falar com Deus, para glorificar a Deus, para desfrutar uma vida de perdão, de experiência, de chão com Deus, de contar com a presença gloriosa dEle. E olha que maravilha, fazer a vontade de Deus, viver para fazer a vontade de Deus, é a coisa mais sublime, mais importante, mais rentável que pode existir. Olha, o apóstolo Paulo, ele não estava só pedindo. Um rogo é diferente de um pedido, de um simples pedido. O apóstolo Paulo, ele estava agora rogando. Para quê? Ele disse: a minha vida não é importante para mim mesmo, contanto que eu cumpra a minha missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Ele disse: eu quero gastar e me desgastar, ao invés de servir a si mesmo. Ele estava assim rendendo e se entregando à missão, agora ele está rogando. Vamos para Romanos 12, versículo 1 em diante. Portanto, caros irmãos, esses caros irmãos que ele está dizendo que já orientou, que estava fazendo tudo, encorajando e rogando, e buscando que eles continuassem, eles não parassem, eles se desenvolvessem, porque a caminhada do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ninguém aqui está estático, parado, redondo, acabado, terminou. Não, nós estamos num processo de crescimento e de amadurecimento até a estatura de varão perfeito, e o varão perfeito é Jesus, o Senhor, que também nos chama de irmãos. Ele diz que não se envergonha de nos chamar de irmãos. E nós, Deus nos fez co-herdeiros com Cristo e herdeiros de Deus. Olha que maravilha, olha a posição que a gente está. Por isso que a Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo em regiões elevadas, celestiais. Essa é a posição da igreja. E muitas vezes a igreja não se enxerga assim, e convém que a gente busque esse aperfeiçoamento e faça esse rogo e esse encorajamento para ver se a gente consegue. E agora Paulo está mais uma vez, Romanos 12, 1. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e, agora a igreja, e agrada, volta àquela questão de agradar. O sacrifício precisa ser vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. É esse reconhecimento, é quando você reúne tudo que há em você e leva como oferta de gratidão. Vocês lembram dos adoradores lá no livro do Apocalipse, quando eles se prostraram, mas eles não só se prostraram, eles tiraram as coroas de suas cabeças e lançaram diante do altar do Senhor, porque ali eles estavam colocando tudo que eles haviam conquistado, conseguido, e dizendo: é do Senhor, tudo é do Senhor. Então, adoração é quando a gente vem e se prostra, e se quebranta, e se derrama. É como aquela que tinha aquele perfume de altíssimo valor, mas ela não destampou para derramar um pouquinho. Ela quebrou o vaso e derramou tudo, e ela foi ignorada, e disseram: como pode um desperdício desse? Daria para alimentar muitos pobres. Jesus disse: para, ela fez o que devia fazer.
Glorifiquemos a Deus. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor. Oh, aleluia. É o vosso culto. Esse culto que você oferece, onde você se derrama, se quebranta, se enxerga. A glória não é sua, a glória é dele. Você não se mantém, é Ele que te mantém. Você não se fez, foi Ele que lhe fez. E portanto é Ele que está te segurando. Então te derrama diante do Senhor e diga: que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam só de louvor a Ti, meu Senhor, rocha minha e libertador meu. Aleluia. Aí no verso 2, desse mesmo capítulo 12 de Romanos: agora, e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agora a igreja, volta a agradar, volta, você precisa experimentar o que é agradar a Deus. O que é essa boa vontade divina? Que boa vontade capaz de dar o seu próprio filho, de não poupá-lo por amor a nós, e agradou, olha que coisa, agora eu vou usar outro texto: a Deus agradou moer Jesus por nós. Agradou. Por quê? Porque quando ele foi moído, Ele estava pagando a minha dívida para que eu pudesse chegar perto de Deus como adorador. Por isso que agradou, porque agradou ter a você e a mim, a nós agora em comunhão com Ele. Entre preservar Jesus inteirinho, sem machucaduras, sem derramamento de sangue. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Porque Ele tinha dito: no dia que você pecar, você vai morrer. O diabo disse: não é assim. Mas o diabo não tinha razão, a razão é de Jesus. A razão era de Deus. Então, entre Deus olhar e ver todos nós no inferno, separados definitivamente dele, a ver Jesus inteirinho, agradou a ele ver Jesus moído, contanto que a gente não estivesse perdido, porque ele podia sim ressuscitá-lo, e ressuscitou inteirinho. E depois ele apareceu, disse: estive morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. E agora a Bíblia diz: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Então aquele filho que não foi poupado, Jesus, aquele que Deus agradou a Deus moê-lo a nos ver perdidos, ele está vendo o resultado do seu trabalho, do seu esforço em se humilhar, porque a Bíblia diz que ele se humilhou, tomou forma humana, tornou-se semelhante a nós, foi uma pessoa extremamente sofrida, olhavam para ele e não viam bem algum, e muitos maneavam
cortavam a cabeça, mas ele foi ferido por causa das nossas enfermidades, das nossas dores, dos nossos pecados, as nossas iniquidades. Ele tomou sobre si e nos purificou de todas pelo seu sangue. E aqui nós estamos para adorá-lo e agradá-lo e viver para ele eternamente. E esse caminho não tem retorno, essa é a oportunidade de vida, a única. Eu vou encerrar. E a gente vai continuar na próxima semana. Como agradar a Deus. Amém? Nós vamos cear. Quem é que pode cear? Aquele que tem a consciência tranquila de que seus pecados foram perdoados por Deus mediante a sua confissão. Você reconheceu a sua condição miserável de pecador, já confessou Jesus como seu Salvador, se submeteu ao que ele recomendou, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Depois que ele disse que eles deveriam ir e ensinar, ele disse, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aqueles que passaram por esse processo estão aqui, em comunhão com Deus. Vocês vão lançar a mão, comer o pão, beber o vinho, lembrando. Aí você diz, e eu que já aceitei Jesus, mas ainda não passei pelo batismo, eu estou esperando o dia, porque a gente não realiza batismo todo dia. Ele é extremamente compreensivo. Se você já entregou sua vida a Jesus de verdade, não fica com medo não, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo. Amém? O ladrão, aquele criminoso da cruz, não teve tempo de passar pelo batismo, não foi verdade? Mas olha o que Jesus disse para ele, hoje tu estarás comigo no paraíso. Então que Deus nos abençoe, que a gente bem tranquilamente possa comer, lembrando do sacrifício de Jesus. Vamos tranquilos, vamos seguros, vamos serenos. Vamos na paz de Cristo. Se tiver alguém, não sei, aqui entre nós, que ainda não fez sua decisão, ou você caminhou e parou na jornada, e hoje você quer se reencontrar, você diz, eu sou tal qual o filho pródigo, eu quero reatar essa comunhão, eu quero ser um com Cristo e com a igreja, eu quero ser membro desse corpo que é a igreja, corpo de Cristo. E se você quiser fazer a sua entrega, seja aqui, ou seja aí em sua casa onde você está, ou no seu veículo, ou na rua, ou em qualquer lugar, você pode sim fazer a sua entrega pessoal a Jesus. Amém? Deus abençoe grandiosamente a todos.